Vamos direto para as notícias, então. A Folha de São Paulo noticia, nesse momento, o pedido de demissão de Sérgio Moro, ministro da Justiça. Jair Bolsonaro teria comunicado Moro que pretende trocar a diretoria-geral da Polícia Federal nos próximos dias. Cargo hoje que é ocupado por Maurício Valeixo, o indicado pelo ministro Sérgio Moro. Segundo a Folha de São Paulo, Moro, então, pediu demissão do cargo e Bolsonaro tenta reverter essa decisão. Vamos atualizar essa notícia durante o programa hoje. O número de internações por síndrome respiratória aguda grave é o maior dos últimos 10 anos no Brasil. Os dados foram levantados pela Fiocruz. A pesquisa da Fundação mostra que a média anual de internação saltou de 3.900 para 3.500, isso de janeiro até 4 de abril deste ano, portanto, 4 meses apenas. Os cientistas apontam várias causas para esse aumento e a principal, é claro, é o novo coronavírus. Isso pode indicar uma subnotificação dos casos de Covid-19 no Brasil. O governo recuou no pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Depois de anunciar que adiantaria o depósito na conta dos beneficiários, o governo refez as contas e disse então que não tem dinheiro para fazer esse pagamento. Lembrando que ainda tem muita gente que não recebeu nem a primeira parcela do auxílio emergencial. O Senado aprovou ontem, por maioria absoluta, a inclusão de novas categorias na lista de beneficiados com essa renda emergencial. E daí foram incluídas 20 novas categorias, entre elas entregadores, motoristas de táxis e aplicativos e ambulantes e artesãos. Agora isso está dependendo da sanção ou veto de Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Nelson Teich, finalmente deu a sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu a pasta na semana passada. Ele anunciou a troca do técnico João Gabardo pelo general Eduardo Pazuello na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Teich também revelou que está preparando uma diretriz para a reabertura da economia. Durante a entrevista ontem, ele deixou clara a sua preocupação com a saúde privada, que é de onde ele vem. Dá uma olhada. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Se a gente sabe que, se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número, antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. O que é importante numa situação como essa, numa doença instável como essa, onde a gente conhece pouco, quando você conhece pouco alguma coisa, você realmente não consegue prever o que vai acontecer. Então você tem que ser rápido o bastante para fazer um diagnóstico e tomar uma atitude. Então uma das coisas que a gente vai ter dentro dessa diretriz é, se acontecer isso aqui, recua. Infelizmente, quando você não domina um assunto, você tem que testar. E a tua capacidade é de testar e agir. Testar, diagnosticar precocemente a consequência do teu ato e rever o que você tem que fazer. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, ele também participou dessa coletiva de ontem. Ele criticou a imprensa por noticiar as mortes provocadas pela Covid-19. Veja só. No Jornal da Manhã é caixão, é corpo. Na hora do almoço é caixão novamente, é corpo. No Jornal da Noite é caixão e é corpo e o número de mortos. Eu pergunto a todos, como é que os senhores acham que uma senhora de idade, uma pessoa humilde ou uma pessoa que sofre de alguma outra enfermidade, ela se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos? Não está ajudando, ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores têm que também, a imprensa, eu conclamo, eu peço encarecidamente,
tem tanta coisa positiva acontecendo, não foi só o que foi divulgado aqui hoje, não. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi. Oi, Breno, tudo bom? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Essa coletiva, essa fala do general dizendo de tudo de positivo que a imprensa pode noticiar, fazendo um paralelo com a década de 70, quando a epidemia da meningite chegou no Brasil, pegou o Brasil, e era época de ditadura militar, de regime militar aqui no país, e os militares diziam à imprensa que era proibido noticiar mortes. Dá para a gente fazer um paralelo com o que está sendo colocado hoje por esse general, por exemplo? De alguma maneira, sim, embora o general atual não tenha poderes, por hora, de exercer a mesma censura que a ditadura militar exerceu nos anos 70. A lógica do general, diante da incompetência e da leniência do governo Bolsonaro em enfrentar o coronavírus, é matar o mensageiro, é atirar em quem traz a notícia da catástrofe que nos ameaça. Esse general e todo o governo Bolsonaro gostariam que essa notícia fosse apagada, que ela não fosse difundida, imaginando que com o fim da notícia pudesse se acabar a tragédia que vai avançando por conta das políticas do governo Bolsonaro, sejam aquelas políticas que enfraqueceram o sistema público de saúde por conta do neoliberalismo, seja as políticas contrárias ao isolamento social, que vai deixando o Brasil numa situação de extremo perigo com o avanço do vírus. Breno, agora eu quero que você nos ajude a tentar entender essa notícia de agora sobre a possível demissão de Moro. Ele teria pedido demissão depois que Jair Bolsonaro o avisou da possível troca do comando da Polícia Federal. O que primeiro surge é o porquê de fazer uma troca como essa na Polícia Federal nesse momento. E você consegue interpretar o que está por trás, o que tem nos bastidores em relação a essa notícia, Breno? Veja bem, o movimento de Jair Bolsonaro de ter controle pessoal sobre a Polícia Federal não é uma novidade. Há meses ele vem operando nesse sentido com avanços e recuos. O objetivo de Jair Bolsonaro sempre foi ter sob seu estrito controle e do núcleo militar que o cerca todos os aparatos repressivos do Estado, o Serviço de Inteligência, a Polícia Federal e demais instrumentos de informação, de inteligência, de contra-inteligência e de repressão. Ele já fez movimentos no passado para derrubar o diretor-geral da PF. Moro ofereceu certa resistência, Bolsonaro recuou, porque Moro tem um papel de avalista no governo Bolsonaro. Ele tem um papel importante na construção do bloco conservador ao redor de Bolsonaro. Naquele momento, Bolsonaro preferiu recuar para manter Moro no governo. Pelas notícias que agora são divulgadas, a ver se elas são confirmadas, dessa vez Bolsonaro teria ido mais longe e Moro teria reagido com um pedido de demissão. É necessário que essa notícia se confirme. Ela ainda não está confirmada e já começa a haver contravapores, no sentido de que Bolsonaro estaria eventualmente negociando algum tipo de recuo para manter Moro no governo. A situação entre Bolsonaro e Moro é uma situação contraditória, porque um depende do outro. Bolsonaro precisa do Moro no seu governo para poder garantir a adesão de certas camadas da sociedade, de certos setores do sistema de justiça, que foram trazidos para o bloco da extrema-direita a partir da Lava Jato. Moro é o ministro do governo Bolsonaro com maior prestígio popular, a julgar pelas pesquisas de opinião pública. Moro também precisa de Bolsonaro. Sem Bolsonaro, Moro não tem futuro. Sem Bolsonaro, Moro não irá à Corte Suprema, que é uma das suas alternativas. Sem Bolsonaro, Moro ficaria no deserto, tentando cavar espaço como uma alternativa política para as eleições de 2022, mas disputando espaço com outras lideranças da direita tradicional
que estão várias cabeças à frente dele, que tem estrutura partidária, apoio das elites, apoios nos meios de comunicação, recursos financeiros, como é o caso de Dória, por exemplo. Moro ficaria numa situação bem complicada. Portanto, um depende do outro. A ruptura da aliança entre os dois, se confirmada, significa para o governo Bolsonaro aprofundar seu isolamento. Sua situação política fica ainda mais perigosa. Mas para Moro, provavelmente significa ter o destino de um fósforo queimado. Cumpriu seu papel no processo de luta contra Lula e o PT, cumpriu seu papel na construção de um bloco de extrema-direita e agora teria perdido sua utilidade. Vale lembrar que, saindo da pasta do Ministério da Justiça, Moro não pode voltar a ser juiz, então ele fica, de fato, desempregado nesse momento. Agora, Breno, já são 24 os pedidos de impeachment na Câmara para apreciação de Rodrigo Maia. De certa forma, não está se fechando esse cerco em torno de Bolsonaro e, portanto, as notícias já dão conta de que ele começa a negociar com o Centrão. Agora, essa notícia de troca da Polícia Federal, a gente não sabe até que ponto a Polícia Federal está se aproximando nas investigações dessa milícia bolsonarista e, portanto, dos filhos de Jair Bolsonaro. Essas ações são, de fato, uma reação a esse cerco sendo fechado em torno de Bolsonaro? Olha, não há dúvidas de que Bolsonaro perdeu força, especialmente depois da irrupção da crise do coronavírus. Agora, seria prematuro afirmar que Bolsonaro esteja caminhando na ponta da praia ou que esteja na prancha do navio. Bolsonaro ainda retém 1/3 do apoio da opinião pública, Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas, Bolsonaro tem uma capacidade razoável de mobilização social, tem demonstrado isso, e ele consegue preservar ao seu redor também a aliança com setores relevantes do grande capital, em especial do capital financeiro. Bolsonaro luta para romper o isolamento. Para romper o isolamento, ele opera em duplo sentido. Ele tenta aprofundar a tensão política na sociedade brasileira para reagrupar os setores conservadores ao seu redor, a partir do medo de que a tensão possa abrir as portas para o renascimento da esquerda e do PT como forças protagonistas. Ele opera a tensão nesse sentido e, por outro lado, ele tenta negociar com os setores mais fisiológicos da direita tradicional, o chamado Centrão, de tal maneira que possa recuperar a maioria no parlamento. Bolsonaro tem operado nesse duplo sentido e tem operado com algum sucesso. A situação de Bolsonaro nessas últimas 2 semanas é uma situação relativamente melhor do que anteriormente. Veja só o comportamento dos governadores da direita tradicional. Eles começam já, por exemplo, a relaxar a quarentena em relação ao coronavírus. A pressão dos capitalistas sobre os governadores faz com que eles, pouco a pouco, acenem com o abandono das estratégias de isolamento social. Nós não vimos, tampouco, uma reação firme, seja de Rodrigo Maia, seja da Corte Suprema, seja dos partidos da direita tradicional, contra o verdadeiro crime de responsabilidade cometido por Bolsonaro no último domingo, participando de manifestações diante de um quartel na qual se pedia ditadura militar e AI-5. Não houve uma reação à altura, houve um choramingo, houve um muxoxo aqui, outro muxoxo ali, mas esses setores da direita tradicional não revelam qualquer disposição de enfrentar Bolsonaro para valer. E isso, evidentemente, abre espaço para que Bolsonaro possa tentar recompor seu campo de força. Há uma disputa entre a extrema-direita e a direita pela hegemonia do bloco conservador. Bolsonaro está ferido, Bolsonaro se isolou, mas Bolsonaro não está morto. Essa coletiva ontem, que foi anunciado um plano econômico, não teve a participação de Paulo Guedes. Foram os generais ali que anunciaram o plano e ficou bastante explícita essa não participação da equipe econômica de Paulo Guedes. Você acredita que Guedes também
tá para ser expulso desse governo, usando o exemplo que acontece agora com o Moro pedindo demissão, e por conta disso, Bolsonaro perderia uma parte desses apoiadores do mercado, empresários, que veem na política de Guedes o que querem como ação na gestão Bolsonaro? Olha, é sempre uma possibilidade. Agora, eu não acredito que essa possibilidade se concretize a curto ou médio prazo. Eu acho que o governo Bolsonaro fez uma opção por uma dupla política em termos econômicos. Aliás, propositadamente ou não, repetindo um pouco o que fez Mussolini, quando dirigia os primeiros anos do fascismo italiano. Mussolini também tinha uma dupla política econômica, um gigantesco plano de obras e um ministro da Economia que obedecia ao mais ortodoxo liberalismo na época. Bolsonaro caminha para disputar a reeleição de 22, evidentemente, com a situação gravíssima da economia, aprofundada pelo coronavírus, com um cenário de depressão. Ele não pode apenas contar com as reformas liberais para, em eventualmente melhorando o cenário econômico, chegar com força eleitoral em 22. Ele precisa de iniciativas que tenham um retorno mais palpável, um retorno mais visível. E por isso ele faz caminhar junto o programa ultraliberal, defendido por Paulo Guedes, e um plano de obras apresentado pelo núcleo militar, que é um pouco, como se diz na gíria, para inglês ver. No caso é para brasileiro mesmo ver. Ou seja, é um plano muito tímido, é um plano construído às pressas, sem substância, sem estratégia, mas que passa o sinal de que o governo estaria disposto a colocar a mão no bolso, investir na infraestrutura do país, realizar obras e empregar pessoas. Eles falam de 500 a 1 milhão de empregos com esse plano de obras. Bolsonaro precisa disso, porque ele precisa fazer coisas concretas que sejam visíveis até 22. Ele não pode deixar a economia ficar num processo longo de depressão, porque se a depressão se estende até 22, as chances eleitorais de Bolsonaro caem, e caem muito. Ele precisa de medidas que acenem com uma certa recuperação econômica. Isso não significa abandonar a agenda, o programa de Paulo Guedes. Significa tentar estabelecer uma certa confluência entre algum nível de investimento estatal e a aprovação de reformas liberais que façam a felicidade do capital financeiro, do capitalismo internacional e das grandes corporações. Breno, só para finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre o novo ministro da Saúde. Ontem ele fez essa primeira coletiva, então, em que, mais uma vez, ele não apresenta nada de substancioso, não há nenhum plano, nenhuma ação imediata para a contenção do avanço do coronavírus. Eu queria saber a sua opinião sobre como esse novo ministro tem atuado. Olha, eu acho que o novo ministro entende de saúde pública tanto quanto o Neymar entende de física quântica. Ou seja, ele é um energúmeno, é um ignorante de pai e mãe sobre saúde pública, e cada entrevista dele é motivo de vergonha alheia. Não é? Ele é um médico com alguma relevância na sua área, um oncologista, soube ganhar muito dinheiro com medicina, tem uma clínica privada, possui muito prestígio empresarial. Agora, de saúde pública, ele não tem a mais vaga ideia, ele não demonstra capacidade nem sequer de lidar com as estatísticas médicas. Não é? Ele fala barbaridade o tempo todo. Claro, ele fala barbaridades com alguma elegância, ele não é que nem o ministro da Educação, né, o Weintraub, que fala todas as barbaridades do mundo sem qualquer elegância. O ministro da Saúde tem a botadura nas mangas, ele tem uma gravata bem posta, ele fala um português com razoável correção, ele evita palavras mais fortes, mas é um ignorante de pai e mãe sobre saúde pública. É mais uma vergonha do governo Bolsonaro. Esses dias eu li uma entrevista do Drauzio Varela em que ele fala que estamos caminhando para uma tragédia nacional. Você acredita nisso? As chances são grandes para um desastre irreparável. Esse governo Bolsonaro empurra o país para a beira do precipício. Eu não tenho qualquer dúvida em afirmar, de acordo pleno com o Dr. Drauzio Varela, de que nós vivemos o momento mais dramático da nossa história recente. O Brasil caminha
para uma situação de gravíssimas proporções. Se não for detido e se não for afastado o governo Bolsonaro, os riscos reais e imediatos do país entrar em um colapso que poderá custar caro à atual e às futuras gerações, esse risco é muito grande. Sempre ótimo te ouvir e contar com essa participação aqui. Breno, um grande beijo, até a próxima. Beijo, Thalita. Um abraço a todos que nos escutaram. Obrigado pelo convite.